Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos refletir sobre a imortalidade nas diferentes tradições religiosas, ou seja, o conceito de morte, né, para algumas tradições religiosas. É, as diferentes ideias de imortalidades, nas tradições religiosas, né, elas exercem na vida das pessoas, né, o sentido de como acontece, né, como que acontece o que acontece com o ser humano após a vida, não é isso? O sentido da vida, né, ele apresenta uma questão sobre o seu fim, né, sobre a finitude, ou seja, o fim da vida do ser humano. E a partir daí, o ser humano ele busca, né, refletir sobre essas limitações, sobre o que acontece, né, com a pessoa, com o ser humano após a morte, sobre o sentido em estar aqui, sobre como que deve ser, né, o comportamento do ser humano para que ele tenha uma resposta sobre a sua morte, sobre o segmento depois da morte. Ou seja, o que é oferecido, né, para o ser humano neste sentido. As tradições religiosas, ela possui, né, um papel fundamental para estar oferecendo para o adébito respostas relacionadas, né, sobre essa questão da finitude, sobre essa questão da morte, né, da imortalidade. Diante disso, a gente apresenta algumas tradições religiosas, né? E o significado que elas oferecem para o ser humano no que se refere a essa resposta, né? Para o sentido da vida e para a questão da resposta sobre após, que é a crença naquilo que irá acontecer com o ser humano após a morte. Temos uma concepção de filosófica, né, do niilismo, que é uma concepção que é formada, né, através de Nietzsche. Foi Nietzsche que deu essa essa ideia para que chamamos como niilismo, que para ele o niilismo, né, concebe a existência humana como desprovida de qualquer sentido, ou seja, para ele defende a inexistência do fundamento metafísico para justificar a existência humana e divina. É, os adeptos dessa concepção, né, eles organizam sua vida em busca do sentido da vida a partir dos princípios e valores voltados para o tempo presente, ou seja, para o tempo, para a vida enquanto existente, né? Ou seja, a partir do momento em que morreu, aí não tem mais explicação para o que acontece com o ser humano. É, a crença na reencarnação, né, ela é encontrada nas tradições religiosas como o budismo, como o espiritismo, como o hinduísmo. Elas acreditam que a alma da pessoa que morre renasce, né? Ou seja, a vida ela continua, ela é considerada como uma força que tem um cíclico, né? Ciclicamente vai se renovando em busca da sua plenitude. A morte ela é uma interrupção temporária para o ser humano, né? Ela não é o fim. Então, para as tradições religiosas que acreditam em reencarnação, a morte é um ciclo, né, de renovação para o ser humano e renovando e dar-se o nome de reencarnação. Nas tradições religiosas, né, o judaísmo,
o islamismo e o cristianismo, que são tradições religiosas monoteístas, eles significa que na ressurreição, ou seja, voltar-se a levantar-se, ressurgir como se fosse o despertar, né, de um sono. Diz-se que os jazem no sono da morte, ou seja, a diferença, ressuscitar-se, a diferença é que não volta para esta vida nem num determinado tempo e espaço, né? Ou seja, o cristianismo, o judaísmo e islamismo acredita na ressurreição dos mortos, não é isso? Temos também uma doutrina filosófica, né, que é de origem indiana, temos o conceito de transmigração, né, que é uma religião de origem, né, uma doutrina filosófica indiana que transporta, né, a questão da narrativa de uma mesma alma ir conseguindo ser, né, tendo uma questão de renovação, né, dessa alma para o ser humano, ou seja, animar através dessa renovação em outro corpo, né, de homens ou animais que transcorre o tempo e a purificação para retornar à questão da vida. A ancestralidade presente, né, nas tradições religiosas africanas é a crença da sobrevivência para os espíritos, né, dos antepassados, que são considerados os ancestrais por terem vivido, né, com exemplarmente durante a sua vida na comunidade e transmitindo o conhecimento e contribuindo com a estabilidade da comunidade ou da tribo, como assim é chamada na tradição religiosa africana. Ou seja, através das tradições religiosas africanas, considera-se a ancestralidade, ou seja, a sobrevivência para os espíritos de acordo com o exemplo de vida que tiveram perante o seu tempo aqui na Terra. Então, pessoal, espero ter contribuído para vocês um pouco, né, sobre o conhecimento do conceito de imortalidade em algumas tradições religiosas. Em outro momento, nós refletiremos mais sobre o tema. Beijos, abraços para vocês. Até o próximo vídeo.